O Brasil é um dos países onde mais acontece violência contra a mulher. A questão vem ganhando visibilidade e cada vez mais as mulheres têm coragem de vir a público e denunciar. Mas, além de acolher as vítimas, também é importante olhar para o agressor. No Cidadania de hoje, nós convidamos a promotora de justiça do estado de São Paulo, Gabriela Mansur, especializada no combate à violência contra a mulher, para conversar conosco sobre a ressocialização do agressor. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Ainda bem que deu certo, que nós já estávamos tentando combinar essa entrevista já há algum tempo. É verdade. Explica pra gente, então, os agressores, né, que cometem essas violências contra as mulheres, eles têm tendência a reincidir no crime? Tem. A questão da violência contra a mulher, ela é peculiar, porque o agressor, a pessoa que comete aquele crime, necessariamente tem um vínculo com aquela vítima. Ou um vínculo afetivo, ou um vínculo de parentesco, ou um vínculo de residir no mesmo local, que seria uma relação familiar. E ele vai cometer aquela violência contra a mulher por conta da questão da condição do sexo feminino. Ele se acha superior àquela mulher, ele acha que ele pode controlar a vida, o comportamento daquela mulher, ele tem também uma sensação de que ele é mais forte, não só do ponto de vista físico, porque grande parte dos homens o são, mais fortes fisicamente do que as mulheres, mas mais forte psicologicamente, emocionalmente, a ponto de estabelecer uma relação de poder com essa mulher, de submissão. E se essa mulher descumprir qualquer imposição, qualquer regra, qualquer norma, comportamento imposto por esse homem, a resposta dele é com a violência doméstica e familiar contra a mulher, com a violência contra essa mulher, que nós chamamos de violência de gênero. E isso não é um comportamento só, é uma constante, são vários comportamentos que vão se perpetuando ao longo do tempo, cada vez com mais intensidade, até chegar de fato naquela violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, a ponto de agredir integralmente ou emocionalmente aquela mulher. E muitas vezes ela não consegue reagir, pelo menos na primeira, na segunda, na terceira, até porque do lado dela também tem a relação afetiva, o vínculo afetivo, a relação de parentesco, a relação familiar, que a impede muitas vezes de tomar uma iniciativa porque ela se sente culpada. Então ela fala, não, só foi uma vez, isso não é nada, ele vai melhorar, só que ele não melhora. A violência contra a mulher está cada vez mais grave e ele vai cometer essa violência novamente. Então, o trabalho que nós fazemos é de evitar essa reincidência, evitar que esse homem continue num ciclo da violência e não cometa mais esses atos que muitas vezes para ele não é considerado crime. É tão enraizado, é tão naturalizada a violência contra a mulher no Brasil que eles muitas vezes agem no automático ou se acha no direito de cometer esse tipo de situação de crime contra essas mulheres. Ele acredita mesmo que ele está certo, que ele tem esse direito. Na verdade, hoje em dia, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. É a lei mais popular do Brasil, todo mundo sabe que bater em mulher é crime, porém, eles não assimilam que aquele fato de bater na mulher, ele fala, eu bati porque eu quis. Não, eu bati porque ela mereceu. Então, eles invertem a culpa. A gente fala que é a inversão da culpabilização. E sempre tem uma justificativa para aquilo. E quando eles encontram uma justificativa e uma culpa, eles entendem que não está inserido no contexto de crime contra a mulher. Mas nós temos que saber que violência contra a mulher no Brasil e no mundo inteiro é crime. E tem que haver uma responsabilização à altura, proporcional aos fatos cometidos. E como mudar essa mentalidade? Um homem que se sente nesse direito? No primeiro momento eu te respondo da seguinte forma, punindo. Mostrando que há consequências graves, que ele vai ser penalizado, vai cumprir uma pena. Isso não quer dizer prendendo.
mesmo assim, eu entendo que as penas são baixas. Tanto é que eu fiz um projeto, um pacote de medidas legislativas para que nós tenhamos uma maior punição dos casos de violência contra a mulher. Um pacote, como o pacote de crimes de corrupção, só que só voltado para a questão da mulher, em que nós temos penas mais altas, impossibilidade de liberdade provisória, maior rigorismo na progressão de regime de pena e a criminalização de algumas condutas que são básicas e que estão aí no nosso dia a dia, porém as pessoas entendem que não é crime, como por exemplo o stalking, que é a perseguição daquela mulher. Ele não ameaçou, ele não fez nada, só que ele segue ela nas redes sociais de 5 em 5 segundos, curte todas as fotos dela, manda mensagem, está na porta do trabalho dela esperando, manda flores e aqui ele está importunando aquela mulher, ela fica com medo, ela muda a sua rotina, ela se sente perseguida. Então o stalking, essa perseguição ainda não é tipificada como crime no Brasil. Tem até um projeto em tramitação aqui no Senado. Tem um projeto, eu estou acompanhando. E também a questão da violência psicológica, que é aquela violência invisível, silenciosa, que não deixa marcas aparentes, mas que traz muito mais consequências graves do que a violência física. Então, esse pacote que eu propus, juntamente com um grupo de especialistas, diz respeito a aspecto penal, penas mais graves, regimes mais rigorosos no cumprimento dessas penas, impossibilidade de fiança e de liberdade provisória. Criminalização do stalking e também a criminalização da violência psicológica. E, por fim, a necessidade de investimento, e aí é dinheiro mesmo, em projetos que são comprovadamente eficazes no combate à violência contra a mulher, como, por exemplo, geração de renda para as mulheres que dependem financeiramente desses homens, inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Tem o projeto Tem Saída, que do Judiciário e do Ministério Público nós já encaminhamos diretamente essa mulher para o mercado de trabalho com parcerias com empresas que estão engajadas nesta causa e oferecem vagas com prioridade para as mulheres em situação de violência. Segundo, fiscalização efetiva das medidas protetivas. O que adianta a mulher ter a protetiva na mão e não ter uma fiscalização? Não pode ficar a cargo dela a fiscalização da protetiva. Tem que haver uma fiscalização efetiva por parte do poder público, como, por exemplo, botão do pânico, tornozeleiras eletrônicas e o mais eficaz, Patrulha da Penha, feito pela Polícia Militar, e Guardiã Maria da Penha, realizada pela Guarda Civil Metropolitana. Eles fazem um monitoramento das mulheres que estão em situação graves de violência contra a mulher e têm medidas protetivas. Então, falei do Tem Saída, fiscalização das medidas protetivas. Terceiro, ressocialização do agressor. E aí nós entramos no tema dessa entrevista de hoje. Mesmo trabalhando com projetos de autonomia financeira, de incentivo às mulheres para denunciarem, o que aumentou, de fato, o número de denúncias, a visibilidade da Lei Maria da Penha, a informação chegou para aquela mulher que era invisível, que não pode ser invisível, nenhuma de nós é invisível. Todas nós temos direitos e dignidades a serem preservadas. Essa mulher precisa ter acesso a tudo também. Então, aumentou o número de denúncias. Porém, com todos esses projetos, informações, um melhor aparelhamento do sistema de justiça, das polícias, de todas as instituições envolvidas no tema, a violência não diminui. E foi aí que eu comecei a perceber a necessidade de um novo olhar no combate e no enfrentamento da violência contra a mulher, que é o olhar para o homem, que é o olhar para o agressor. Atrás de uma mulher agredida tem um homem que agride e é com ele que eu quero falar. Eu quero entender por que aquele homem cometeu a violência contra a mulher, porque é crime a gente já sabe. Ele vai ser punido, ele vai ser processado, porém é importante inserir esse homem em programas de desconstrução de masculinidades tóxicas que acabam exigindo muitas vezes do homem comportamentos agressivos, o controlador, o machão, e ele acaba sendo violento com as suas parceiras, não só com as parceiras, com familiares, com os colegas no ambiente de trabalho.
E o homem dificilmente, por uma questão também dessa masculinidade, de não se mostrar frágil, ele dificilmente pede ajuda. Pergunta quantos homens vão no psicólogo. Quantos homens debatem os seus problemas familiares, as suas crises pessoais, emocionais? Difícil. Então, nesse programa, os homens vão ter a oportunidade, ou eles vão ser exigidos, o falar, o pensar, o debater as suas questões emocionais, as suas questões pessoais, os seus relacionamentos, para que eles consigam entender o papel da mulher na sociedade atual e o papel do homem. Não é uma questão de sobreposição de poderes, mas é um caminhar conjuntamente, em parcerias. As mulheres estão ocupando espaços e os homens não estão sabendo lidar com isso. Eles precisam entender que é direito dos dois e eles têm que caminhar conjuntamente. E aí, a técnica seria como uma terapia em grupo? É mais ou menos uma terapia em grupo, mas nós temos metodologia específica própria para homens que cometeram violência contra a mulher. Eu procuro dizer que é como se fosse um alcoólatras anônimos de pessoas que sentam, que estão no mesmo lugar, estão na mesma situação e querem melhorar. Só que como o homem não vai voluntariamente, nós fazemos uma determinação de encaminhamento desses homens. Então, alguns são intimados a ir, outros são obrigados a ir, outros simplesmente é colocado à disposição deles. Eu entendo que como o homem não vai voluntariamente em locais dessa natureza, em ambientes em que vão tratar dele, eu entendo que ele tem que ser obrigado. Então, no meu projeto, eu peço uma medida protetiva para a mulher, no sentido de que aquele homem frequente 8 a 10 encontros desses grupos reflexivos, que é uma terapia em grupo, como se fosse um alcoólatras anônimos, em que eles falam, escutam, discutem, debatem, têm informações sobre o que é violência contra a mulher, por que existe uma lei para proteger a mulher, porque muitos deles perguntam, poxa, cadê a lei do Mário do Patrocínio, do Zé da Moca? Estou falando dos bairros de São Paulo, tá? Porque Penha é um bairro em São Paulo. Cadê a lei do homem? Só tem lei para a mulher? É injusto. Eles precisam entender que foi criada uma lei para as mulheres, porque as mulheres sofrem muito mais violência do que os homens. Porque as mulheres estão numa situação, sim, de desigualdade em termos de direito, de efetividade dos direitos, e em termos sociais. Elas não têm ainda o mesmo espaço que o homem. E não é uma questão de vitimização da mulher. Não, é uma questão fática, é o que está aí posto para nós, porque as mulheres foram conquistando os seus direitos ao longo do tempo e agora nós precisamos efetivar esses direitos. Então, tudo isso é passado para esse homem. E nesse seu projeto de ressocialização, há quanto tempo vocês fazem esse trabalho? Há 6 anos. Eu comecei a ter esse olhar, essa necessidade de que, nossa, estou fazendo tanta coisa, audiências o dia inteiro, júris de feminicídio, projetos de inserção no mercado de trabalho, orientação psicológica, jurídica, acompanhamento médico, eu fiz várias coisas, uma rede articulada e eu não conseguia diminuir a violência, como eu já disse. Eu falei, não, preciso mudar. Aí eu fiz algumas pesquisas internacionais e vi que nos Estados Unidos o projeto que tem mais sucesso em termos de diminuição da violência é esse trabalho com os agressores. Lá é obrigatório ter em todos os lugares que se fala em violência contra a mulher, em todas as varas judiciais. E aí eu comecei a pesquisar aqui no Brasil se tinha algum projeto semelhante. Eu encontrei um no Rio de Janeiro, encontrei um, salvo engano, no Mato Grosso e um no Rio Grande do Norte. Como eu tenho uma colega promotora de justiça que é promotora do Rio Grande do Norte, à época eu conversei com ela e ela tinha desenvolvido esse projeto lá brilhantemente. Eu pedi autorização para trazer a ideia para São Paulo e adaptar à minha realidade. E aí, aqui eu deixo o crédito para ela, a doutora Érica Canuto, do Rio Grande do Norte, que desenvolveu o primeiro projeto de ressocialização dos agressores. E eu, inspirada nela, nas pesquisas internacionais que eu fiz e com a vontade de agir diferentemente, de forma a combater a violência contra a mulher, eu desenvolvi isso em São Paulo. Então, primeiro foi em Taboão da Serra, muito pequeno, muito ainda tímido, porque eu não sabia o que ia dar. Era eu e uma estagiária,
num salão do júri, onde eu intimei 30 homens para comparecer lá e conversar sobre violência contra a mulher. E conversar com vocês, não tinha uma psicóloga? Eu convidei uma técnica para ficar lá comigo, sim. Mas naquele momento eu ia explicar o que era o projeto e intimá-los para daqui 15 dias iniciar. Nós sempre fazemos uma grande reunião no primeiro dia, no primeiro encontro, para explicar o que é, tirar dúvidas, diminuir um pouco essa raiva que eles veem, justificando que eles estão ali por causa da mulher, por que ela não está. Então, nós vamos explicar o projeto. É voltado para o homem, porque ele está num contexto de violência contra a mulher e, pelo que nós vimos, ele está progredindo negativamente na violência. Ele vai cometer fatos mais graves e ele pode sim ser um potencial feminicida. E é isso que nós queremos evitar. Que a trajetória natural é essa progressão. Sim, quem começa pequeno começa vai com escalando. Relacionamentos abusivos, de controle, de excesso de ciúmes, de você não pode fazer isso, você não vai fazer aquilo, de impedir essa mulher de ser ela mesma, diminuir a autoestima dela. E depois ela tenta reagir, vem o xingamento, a ameaça, a agressão física, onde ela já está com uma baixa autoestima que a impede de fato de reagir. E sempre na esperança, é muito difícil para a mulher. Ele vai mudar, quero salvar meu casamento, mas tem meus filhos e outros vínculos emocionais e pessoais que eles já estabeleceram ao longo de um relacionamento. Por isso que eu falo para as mulheres, percebeu os primeiros sinais de um relacionamento abusivo? Rompa o relacionamento, saia antes que seja tarde demais, porque cada vez vai piorando, há um envolvimento emocional maior, familiar, pessoal, e fica cada vez mais difícil de se separar, se divorciar ou romper um relacionamento, um namoro ou qualquer tipo de relacionamento afetivo que ela esteja tendo. E ela vai ficando cada vez mais numa situação de risco, é uma situação de risco, de sofrimento físico, mental e até da própria morte. Então, ela tem que se conscientizar de que a violência contra a mulher ela pode ser comparada a uma doença grave, em que se ela não tratar, ela vai morrer de câncer, por exemplo. Se alguém vai no médico e fala, olha, eu acho que eu tô mal, o médico fala, você tem câncer, se você não fizer quimioterapia, fisioterapia, você provavelmente vai morrer dessa doença. Então, você tem que tomar medidas para evitar a sua morte, que a medicina trouxe à disposição dessa mulher. A violência contra a mulher é a mesma coisa. Se uma mulher vem para mim e fala, estou inserida num contexto de violência, ele já me bateu, ele já me xingou, ele já me agrediu, como hoje, vindo para cá, eu recebi um telefonema de um caso gravíssimo, que a mulher nunca tinha feito uma denúncia. E ela estava numa situação de risco. Então um promotor, uma promotora, um delegado, uma delegada, um juiz, uma juíza, que é o especialista, vai falar o seguinte, você precisa pedir a protetiva, denunciar, se fortalecer, ser encaminhada para os projetos, senão você está correndo risco de vida e pode vir a morrer. E essa mulher tem que se conscientizar disso, que é o mais importante. E no tempo de despertar, o homem é conscientizado. O homem que tem essa consciência de toda essa sistemática que envolve a violência contra a mulher. E vocês estão conseguindo quebrar esse ciclo? Esses homens estão mudando? Quais são os resultados? Sim, os resultados são excelentes. Como eu te disse, comecei em 2014 em Taboão da Serra, pequeno. Primeiro encontro é difícil, são de 8 a 10, a depender da turma e do tempo que nós temos. Primeiro encontro é difícil, segundo é pior porque eles já vêm um pouco mais armados também, já sabendo o que é, e aí você vai criando um elo de confiança, estabelecendo conversas com respeito entre especialistas, eles fazem rodinhas de conversa, eles também vão estabelecendo vínculos entre eles, e eles vão começando a se conscientizar. Já pelo quarto ou quinto encontro, eles já são muito mais participativos, eles já conseguem entender o que eles fizeram, eles conseguem compreender a sistemática da violência contra a mulher sem culpar a vítima. E aí o sétimo, oitavo e nono encontro são maravilhosos, porque de fato eles estão ali se desconstruindo. É óbvio que eles não vão se desconstruir para sempre, mas nós deixamos plantada a semente da possibilidade de uma vida livre de violência para eles também, não só para as mulheres. É óbvio que o foco desse projeto, quem que é? A mulher.
É a proteção dessa mulher, evitando que ele cometa mais violência. Mas para ele é importante porque nós damos uma nova chance dele não ser violento. E aí nós vemos várias falas. No último dia eu sempre faço eles fazerem um depoimento pessoal. E aí as falas são maravilhosas, porque eles veem, esse projeto serviu para mim me relacionar melhor com os meus filhos. Esse projeto serviu para eu entender que não se bate em mulher. Esse projeto serviu para eu falar para o meu pai que eu nunca falei, eu te amo. Esse projeto serviu para eu pedir desculpas, por exemplo, para minha ex-mulher que eu a agredi, embora eles não irão restabelecer o vínculo de relacionamento. Isso, às vezes chega ao ponto... E às vezes chega ao ponto de retomarem... Aí não é uma situação minha. Na verdade, assim, 50% dos casos de violência doméstica, eles retomam os relacionamentos. Por isso que é importante, que aquela mesma situação vai se perpetuar e vai ficar cada vez mais grave. Aliás, foi um dos motivos que eu resolvi desenvolver. A questão de que 50% retomam o relacionamento, essas mulheres voltam no Ministério Público pedindo ajuda novamente. 67% dos homens viram a mãe sofrer violência dentro de casa, então eles estabeleceram um padrão de que o homem pode bater na mulher, de que o homem pode humilhar a mulher, e isso não pode ser permitido porque é crime e ele vai ser responsabilizado por isso. Então é realmente um ciclo vicioso, é um né, ciclo. que se E repete. tem mais um motivo que para mim é muito importante. As mulheres não denunciam ou ficam nos relacionamentos porque elas têm a esperança de mudar o parceiro. E essa mudança não pode ser responsabilidade dela. Nenhuma mulher é um centro de ressocialização do agressor. Ela tem que colocar nas mãos de especialistas que estão dispostos a fazer esse trabalho. Aí sim, juntamente com o processo judicial e essa ressocialização, com o fortalecimento dessa mulher, nós vamos conseguir romper esse ciclo. E aí eu te conto o resultado final, que eu deixei para uma suspense, mas que eu já vou adiantar. 65% dos homens, Roberta, são reincidentes. Ainda que essa mulher não tenha feito uma denúncia, ele não tenha sido condenado, não é uma reincidência técnica, é uma reincidência de que esses homens já cometeram violência contra essas mulheres. Já bateram, já xingaram, já chutaram, já humilharam, já trancaram dentro de casa, já ameaçaram, já publicaram fotos íntimas em redes sociais. Então, eles já cometeram a violência, ainda que ela não tenha denunciado. Com os projetos, que agora nós estamos no 6º ano e pela primeira vez nós vamos ter um incentivo para a realização desse projeto de uma ONG que nos procurou para que eles realizem esse trabalho, nós conseguimos diminuir de 65% para quanto você acha? Conta pra gente. 2%. Nossa, diminuímos de parabéns. 65% para 2% os índices de reincidência na violência contra a mulher. Portanto, eu faço um apelo aqui. A necessidade de que esse projeto seja estendido para todo o Brasil e como uma política pública de governo, de combate à criminalidade, de combate à violência contra a mulher, porque é uma situação de segurança pública, é uma questão de saúde nacional, porque essas mulheres estão morrendo e adoecendo sem que nada seja feito. E nós temos aí à disposição vários projetos efetivos como o Tempo de Despertar. Tem que ser uma política nacional em todas as varas de violência contra a mulher. Não é um projeto caro. O que a gente precisa? Da boa vontade, do comprometimento das pessoas que exercem cargos públicos com a sociedade e especialistas, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, estudantes de direito e por aí vai. Quem quiser fazer, tem uma capacitação para aplicar esse projeto, eu estou à disposição para fazê-lo, e ele desenvolve nos seus estados, nos seus municípios, com um grande índice de efetividade e diminuição da violência contra a mulher. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E quem quiser saber mais, tem no site da doutora Gabriela Mansur, justiçadesaia.com.br, tem mais informações. Né? Eu que agradeço, o tempo foi curto, mas eu falei tudo o que eu queria falar. Eu acredito na diminuição da violência contra a mulher com todos esses projetos e esse pacote anti-violência. Isso aí, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço.
Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania, toda noite às 8h30 aqui na TV Senado.